Já ouviste falar sobre a estratégia da aula paga? A aula paga é, sim, uma estratégia muito interessante, porque tu consegues atrair leads mais qualificadas, ou seja, consegues atrair pessoas que, de facto, estão mais interessadas, não é, naquilo que tu vais comunicar, estão mais interessadas naquele tema, estão interessadas em te pagar para te ouvir falar sobre aquele tema e estão interessadas, se calhar, no próximo passo, não é, na tua mentoria, estão interessadas num programa mais avançado, num curso online mais avançado e até com valor mais elevado, porque de facto o que é que acontece? Nós neste tipo de aula paga, nós conseguimos entregar um conteúdo muito, muito valioso, um conteúdo muito, muito bom e depois no final fazemos a oferta, não é? Fazemos a oferta no sentido de fazer a venda para qual é que é o próximo passo, qual é que é o próximo nível e muitas vezes nós podemos ter conversões de 20%, 30% numa aula paga, enquanto que num evento gratuito nós temos conversões de 1%, 3% com muita sorte, 7% com muita mais sorte, ok? Então, de facto, a conversão a nível de pessoas que não nos conheciam ou pessoas que até já nos conheciam e que depois vão comprar acaba por ser uma percentagem bem mais elevada. Claro que estes valores têm de ser analisados e têm que ser descobertos no teu nicho e na tua área de atuação. Claro que quantas mais pessoas tu tiveres conectadas com a tua mensagem e mais público quente, público morno tu tiveres, ou seja, pessoas que já te conhecem, que já interagiram contigo e que vierem a esta aula paga, mais provavelmente elas vão para o próximo nível, atenção. Então vai depender de muitos fatores, vai depender também do título, do tema dessa aula paga, enfim, vai depender aqui de uma outra série de fatores. Então normalmente essa aula paga, os valores que nós colocamos são valores assim de entrada, não são valores de 90 euros, nem valores de 50 euros, ou seja, esta aula paga, normalmente os valores rondam entre os 17 euros aos 27 euros, normalmente rondam esses valores, pode ir até aos 11 euros, não recomendo colocares menos de 11 euros, senão depois também vais ter assim um grande prejuízo. E é como se nós até fôssemos fazer a publicidade paga para captar inscrições para esta aula paga e a publicidade se pagasse ela mesma. É este o objetivo na estratégia da aula paga, que é o seguinte, tu investes, por exemplo, 150 euros, para divulgares essa aula paga, que pode ser uma imersão, pode ser uma manhã inteira de 3 horas, pode ser, por exemplo, uma aula à noite de 1h30, depois também vai depender do que é que tu vais entregar, se vais entregar materiais complementares ou não, ou se é só workshop, se fica gravado, se não fica, mas no fundo o valor é assim baratinho, e tu vais conseguir, portanto, rapidamente, com o valor das inscrições já da aula paga, pagar a publicidade paga. E desta forma tu acabas por não ter assim tanto prejuízo e não jogar às escondidas. E tudo aquilo que tu fores lucrar com o próximo passo e com o passo seguinte na hora da venda, já será lucro. Então isto ajuda-nos bastante aqui a ter esta percepção e a conhecer um pouco melhor os números, porque num evento gratuito, numa live de vendas gratuita, por exemplo, nós investimos em captação de leads, mas não temos a certeza de quanto é que vai voltar no final. Claro que nós, efetivamente, fazemos a venda e seguimos todo o modelo, um passo a passo para que as coisas corram bem, não é? Sem método e sem estratégia é que ficaríamos bem perdidas. Mas mesmo assim, na aula paga, tu acabas por entrar na aula paga já com a publicidade paga, de uma forma, portanto, se souberes fazer a publicidade, se tiveres uma audiência conectada contigo, portanto, claro que vai depender de vários fatores também, mas no fundo é esse o nosso objetivo e a nossa intenção. Então a aula paga, por exemplo, é algo que eu não recomendo fazer se estás numa fase muito inicial, não recomendo utilizar a estratégia da aula paga, recomendo utilizar a estratégia da aula paga se tu já faturas 1.500 euros, 2.000 euros por mês e realmente isso mostra que tu já tens pessoas que te acompanham, já tens uma audiência conectada ou já tens algum tipo de estratégia e agora sim, para expandires um pouco mais, utiliza a aula paga, por exemplo, de 3 em 3 meses, pode ser assim uma estratégia que tu utilizas 4 vezes por ano e que te vai dar mais ânimo do que um próprio lançamento online ou uma live de vendas, porque na aula paga as pessoas já estão ali mais qualificadas, pagaram para te ouvir, pagaram para estar ali. A própria presença das pessoas numa aula paga é uma presença muito maior do que num evento gratuito, onde a presença é de se calhar 10%, 15% das pessoas é que vão estar lá ao vivo. Então numa aula paga praticamente quase todas, 70%, ronda novamente aqui estes valores, mas que podem sempre depender do teu nicho e das tuas pessoas. Então,
com estas percentagens, eu acredito que tu já tenhas aí uma maior noção e que agora reflitas e que percebas se faz ou não sentido para ti esta aula paga. E se quiseres saber mais sobre isto, eu trabalho isto nas minhas mentorias individuais, clica aqui abaixo, vê como é que elas funcionam e se tiveres alguma dúvida, entre em contacto comigo pelo WhatsApp, vou deixar também aqui o meu contacto do WhatsApp para percebermos se eventualmente fará ou não sentido para ti utilizar a estratégia da aula paga, ok? Para venderes algum produto ou até algum serviço que tu tenhas e percebermos também se fará sentido eu ajudar-te a implementar esta estratégia. Combinado?